Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos na minha segunda live ao vivo aqui pelo Instagram com um tema muito importante, muito interessante. Novamente com essa linda convidada, a Yara Ruelbis. Vai passar mais conhecimento para vocês hoje, ok? E o tema da live: você sabe como funciona o poder do hábito? Vou te ensinar a tirar proveito dele. Então, já vou chamar a Yara aqui na live para poder estar conversando e passando conhecimento dela essa noite pra gente. Ok? Vamos entrando na live. Peço que vocês fiquem até o final. Ok? Vamos lá. Prestem bem atenção na live. Vai ser top. Igual foi a outra. Boa noite. Boa noite, Josi. Tudo bom? Tudo bem? E Tudo aí? bem? Mais uma vez aqui, gente, juntas novamente, né? Levando um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, né? Gratidão mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui com você hoje. Eu que agradeço mais essa oportunidade de passar mais conhecimento para a gente aí. Hoje nós vamos falar do poder do hábito, né? Do hábito. Hoje a maioria das pessoas estão preocupadas em como atingir suas metas e objetivos, né? E o hábito é uma ferramenta maravilhosa, tá? A gente entender o mecanismo de funcionamento deles. Então, eu quero agradecer, né, a todos vocês que estão entrando aqui, por estarem aqui com a gente e para a gente entender um pouquinho mais isso. E para que a gente consiga entender o mecanismo de funcionamento do hábito, eu vou mostrar aqui para vocês um livro fantástico do Charles Duhigg, que é o livro O Poder do Hábito. Não é um livro facinho de ler, é um livro grosso. Nossa! Haja leitura! Mas vocês acham que a coisa é fácil, né? Que a gente fala assim, tudo é fácil. E quando a gente coloca, você vê assim, eu olhei para ele e falei assim, nossa, mas que livro grosso, né? E se você for pelo livro grosso, quanto tempo eu vou demorar para ler? Mas aí você vai lendo o livro, você pega ele ali, você vai se apaixonando assim para aquele assunto, né? E o meu livro ele fica todo riscado. Não sei se vai dar para ver, tá? Mas ele fica todo cheio de caneta, de marca-texto, né? Para que eu realmente estude profundamente aquele conteúdo para aplicar. Porque muitos de nós, às vezes a gente se entope de tanto conteúdo e a gente não usa aquilo. Ou são conteúdos que não são relevantes na nossa vida e que não vai acrescentar em nada, né? E nós fazemos isso todos os dias e eu vou explicar aqui como, né? E as redes sociais eles entenderam muito bem como é que funciona o mecanismo de funcionamento do hábito e isso está prendendo as pessoas cada vez mais em conteúdos online, tá? Então aquelas pessoas que às vezes ficam o dia inteiro, né, assistindo as dancinhas, que fica no YouTube, todas aquelas coisas que no Instagram, no Snapchat, né? Então, todo esse mecanismo, ele sabe como é que funciona. E tem gente que acaba ficando viciado. E o que é um vício? É um hábito que é repetido, repetido tantas vezes que depois ele cria uma química no seu cérebro na qual você precisa mais dele, mais e mais e mais. Como, por exemplo, fumar, comer doce, né? Comer chocolate. Então, as pessoas que são chocolatras, então elas vão criando esses hábitos numa intensidade tão grande que aquilo acaba se tornando um vício e ela precisa daquilo para
para sentir feliz, para sentir prazer, porque o cérebro entende que aquilo faz parte de um alimento dela, como se aquele fosse, alimentasse o quê? Alimentasse um sentimento, uma sensação, porque todos nós buscamos, o nosso cérebro, ele funciona como um mecanismo de sobrevivência, de economizar energia, ele sempre quer economizar energia, né? Ele quer fazer nada, mas ao mesmo tempo ele quer ser feliz, sabe? Nós queremos ser felizes o tempo inteiro. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer sentir nada que não nos traz prazer. Então, a nossa busca desenfreada pelo prazer. Então, quando as pessoas entram nas redes sociais para ver o que o artista está postando da vida particular dele, né? Então, são pessoas que às vezes o relacionamento dela não está legal. E ela busca isso, né, nessas redes sociais, se alimentando de histórias que não são delas, tá? E muitas vezes aquilo dá um certo prazer, como, por exemplo, assistir novelas, né, que você se alimenta do sentimento, ou filmes, alguma coisa assim. A novela, ela cria o hábito, por quê? O filme você assiste esporadicamente. A novela não, ela tem um capítulo todos os dias. E tem pessoas que isso influencia tanto na vida da pessoa, que tem pessoas que, às vezes, se você chegar na casa dela na hora da novela, ela fica furiosa, né? E ela fala, nem fale comigo agora, porque eu só atendo depois da novela. Então, ela se alimenta do sentimento de cada um daqueles personagens. Então, isso passa a ser um alimento emocional para o cérebro, né? Para a vida dela, e aquilo interfere diretamente no comportamento dela em relação à sociedade, em relação à família, aos filhos e tudo mais. E isso é o que eles chamam de hábitos angulares, tá? Então tem os hábitos que são os hábitos pessoais e os hábitos angulares. Os hábitos pessoais, eles afetam somente a nós mesmos, enquanto que os hábitos angulares, eles afetam uma estrutura muito maior. E o Charles Duhigg, ele estudou a formação dos hábitos para entender como que esses hábitos funcionavam, né? E a partir disso, ele começou a trazer formas de você usar os hábitos a seu favor nas empresas, para melhorar as condições das empresas, né? E como que algumas empresas se davam muito bem e outras não. Umas conseguiam subir muito rápido, né? Conseguiam o seu status, conseguiam deslanchar financeiramente de uma forma extraordinária, enquanto outras não conseguiam fazer isso. Tá? Elas tinham uma dificuldade muito grande. E aí ele descobriu que isso estava nos hábitos dos funcionários da empresa. Tá? E ele começa... ele pega uma empresa que a primeira que ele vai trabalhar o hábito, ele vai estudar o hábito pessoal. Então, eu tinha uma empresa chamada Pepsodent, que ela criou a pasta de dente. E até então, o americano, ele não usava pasta de dente, ele não tinha o hábito de escovar os dentes. Nunca ninguém se preocupou em escovar os dentes, né? E aí, ele criou um produto que ele tentou vender, tentou de todas as formas, e ele não conseguia vender o produto, né? Que era a pasta de dente, não conseguia colocar esse hábito. E até que um dia ele chegou para uma empresa e falou assim, olha, a pasta de dente contém uma substância que vai te deixar os dentes mais brancos, né? Então ele falava que deixava os dentes mais brancos e não tinha substância nenhuma que deixava os dentes mais brancos. Mas como que ele conseguiu mudar os hábitos, né? Porque tinha gente que queria deixar os dentes mais brancos, mas nem todo mundo se preocupava com a cor dos dentes, né? Mas deixava uma sensação de ardor. Então ele inseriu a menta na pasta de dente, que deixava uma sensação de boca limpa. Então, você comia, em vez de ficar às vezes,
alguma coisa que você comesse, né? E conversasse, às vezes sentia o hálito horrível do outro, né? E aí, quando a pessoa escovava os dentes e ficava com aquele hálito totalmente diferente, com aquele frescor, aquele geladinho na boca, que era uma sensação de prazer, a pessoa falou assim, nossa, mas isso dá uma sensação gostosa na boca, né? De frescor, uma sensação de limpeza dos dentes. E aí, ele começa a vender essas pastas de dente. E aí, o produto dele sobe, né? Assustadoramente. Então, aquele hábito que os americanos não tinham de escovar os dentes, todos os americanos queriam consumir cada vez mais pasta de dente. E aí eles começam o consumo dessas pastas de dente. Até que chega um momento que ele atingiu um certo patamar de venda, ele fala, nossa, mas agora eu preciso criar uma outra condição para melhorar o meu produto, porque eu já cheguei no limite. E aí o que ele fez? Ele criou uma outra substância que fazia espuma na boca. Aí o cérebro acionava, né? Ele relacionava espuma com limpeza. Então agora, espumando, ela vai limpar ainda mais os seus dentes, né? Aí você não vai ter as cáries, vai ter frescor nos dentes e tudo mais. E foi isso que fez com que os americanos hoje escovassem os dentes, e não só eles, mas no mundo inteiro as pessoas adquiriram o hábito de escovar os dentes. Tá? Olha só. Olha que doideira, né? Então, Doideira mesmo. Olha a visão do cara, porque se ele fosse lá só vender um produto de pasta de dente, ele não venderia nada. Então, na realidade, ele não estava vendendo o produto, ele estava vendendo uma recompensa. O hábito, para que você adquira ele, há necessidade de uma recompensa. O cérebro, ele sempre vai querer uma recompensa. Todas as vezes que você for tentar inserir um hábito na sua vida, o seu cérebro vai perguntar, mas o que eu vou ganhar com isso? O vendedor, assim por exemplo, ele só vai vender um produto, ele vai chegar para você, tudo bem, eu vou vender, qual vai ser minha comissão? O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, quanto mais você incentiva, quanto mais você dá condições de recompensa para a pessoa, mais ela vai se empenhar em realizar aquele trabalho, né? Ou adquirir tal coisa. Então, você tem que convencer o cérebro da pessoa de que aquilo realmente é importante, de que aquilo realmente faz a diferença na vida dela, que foi exatamente o que ele fez. Tá? A sensação de dar prazer às pessoas, né? Então, a pessoa chegava perto do outro, nossa, você escovou os dentes com aquela pasta. Como que você conseguiu? Falou, gente, mas a gente sente assim diferente. O que você está fazendo, né? É a mesma coisa, às vezes você vai lá, usa um produto e você fica com a pele mais bonita. Nossa, o que você está fazendo que a sua pele mudou, né? Ou, seu cérebro chegou e falou assim, peraí, tem uma recompensa aí, eu quero ficar igual, né? E aí você adquire o hábito de usar o creme todos os dias, que era uma coisa que você não tinha, tá? Era um hábito que você não tinha. Então, ele coloca que o hábito, ele tem 3 etapas, tá? São 3 círculos, né? E esses círculos, ele forma um looping, que é chamado de looping do hábito. Então, para se criar um hábito, há necessidade do quê? Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então, ele obedece esse círculo. Aqui está a deixa, aqui está a rotina e aqui está a recompensa. Então, ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Tá? É a história do ratinho. Você dá um start, né? Ele conta no livro as experiências que são feitas com os ratinhos, tá? É um livro que tem muita experiência. Ele estudou os cases de sucesso também para entender como é que funcionava todo esse looping, né? E aí, ele explica que para que a gente consiga entender criar um novo hábito, nós precisamos entender o looping do hábito.
O hábito é uma coisa assim que é difícil de ser mudada, porque ele é criado numa área do cérebro muito primitiva. Então, é a área do cérebro que ele se preocupa em economizar energia. Então, tudo aquilo que não que der muito trabalho, ele não vai querer fazer. Então, por exemplo, levantar cedo para fazer uma caminhada, dá muito trabalho. Ah, não, eu vou dormir, porque dormindo eu economizo energia. Fazer exercício. Ah, não, eu vou gastar energia, meu cérebro vai entender que você vai morrer gastando energia. Agora, se você convencer ele de que não é assim que a coisa funciona, que pelo contrário, você vai ter mais disposição para fazer determinadas coisas, você vai se cansar menos, né? Mas para que você consiga fazer isso, você vai ter que fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias e vai ter que repetir até o seu cérebro interpretar essa sensação, mandar lá para a zona do cérebro onde é criado o hábito, né? E ali, nessa região, ele pega e fala, opa, peraí, o corpo está funcionando melhor, né? Então, não estou gastando energia. E aí ele vai falar, tudo bem, pode entrar, né? Aí ele abre a porta para entrar e é onde você criou um hábito, e criou um hábito que ele entendeu que isso está economizando energia, aí tá tudo tranquilo, né? Porque nós, por incrível que possa parecer, nós funcionamos 60% das nossas atividades, elas são inconscientes. Somente 40% das nossas atividades são conscientes. Porque 60% nós fazemos no piloto automático. São hábitos. É bastante, né? Bastante. É bastante. E a gente tem hábitos que são muito difíceis de serem mudados, porque tem coisas que foram inseridas lá desde criança. Por exemplo, escovar os dentes, né? A mãe chegava para a criança e falava assim, ó, escova os dentes, senão vai ter cárie, os bichinhos vão comer seus dentes, depois você tem que ir lá no dentista, né? E aí, quando você tinha uma cárie, alguma coisa, você ia no dentista, vinha aquele barulhinho do motorzinho, na mesma hora, aquilo lembrava, nossa, por que eu não escovei meu dente? E ali você voltava para casa, você jurava pé junto que você ia escovar os dentes, para não passar, né? E aí, se você ia para casa, você falava, agora eu vou escovar os dentes todos os dias. No primeiro, segundo, terceiro dia, você ia. De repente, você começava a relaxar de novo e começava, não vou chupar bala, né? Porque a bala estragava os dentes. A criança que tem hábito de comer bala, né? E assim, nós vamos criando hábitos e que são, às vezes, difíceis de mudar. É difícil de você tirar o hábito de uma criança de comer bala, de mastigar bala, principalmente, né? Escovar os dentes no começo também é difícil. Então, você tem que mostrar alguma recompensa para a criança, para ela entender o que ela vai ganhar, né? Depois que ela fizer aquilo que ela precisa fazer. Eu tinha uma coisa assim, quando meus filhos eram criança, que eles detestavam fazer exames. E às vezes tinha que fazer exame, tinha que tomar vacina, teve que fazer cirurgia, né? Então tudo que era ligado a médico, hospital, dava um horror tremendo. E aí eles adoravam ir no McDonald's. Então todas as vezes que nós íamos fazer um procedimento que não era agradável, saindo de lá, a gente já ia para o McDonald's. Então eles não pensavam mais, né? Então eles não pensavam mais. O start, né? Ali o que a gente falava, o start, o objetivo, já não era mais fazer o exame, era o McDonald's, tá? Então o cérebro entendia que era McDonald's. Aí a gente ia lá, fazia o que era? Fazia o que tinha que fazer e a recompensa era estar no McDonald's. Então, o cérebro ele nem via o meio do caminho. Isso é o hábito, né? E foi muito engraçado que agora, quando a minha nora teve Covid, e depois teve que fazer um monte de procedimento que era muito ruim, né? Foi horrível.
A primeira coisa, quando a gente chegou em casa, ele chegou e falou assim, olha, nós vamos fazer uma coisa, a hora que isso terminar e você conseguir fazer esse último, que ela tinha que fazer uns procedimentos que era muito chato, em clínica e tudo mais, né? Quando você terminar o último, a gente vai comer McDonald's. E eu não sabia. Eu falei, peraí, eu conheço essa história, né? Aí ele pegou, eu falei assim, ué, você reproduziu o McDonald's? Ele falou, então, mãe, desde que a gente casou que a gente tem história do McDonald's. E para você ver, aí ele já deixou de ser um hábito pessoal, né? E por que eu tô contando essa história? E ele passou a ser um hábito angular. Ou seja, ele já passou a interferir não só na vida dele, mas de outro também. Então não era uma coisa, no McDonald's não era uma coisa que a gente ia sempre, não era um hábito ir no McDonald's, ele era uma recompensa, né? Mesmo porque eles tinham um hábito alimentar muito saudável, né? E a sobrinha dela era a mesma coisa, quando tinha que tomar vacina, ia com ela, com eles dois, que eu também não sabia, porque depois das vacinas eles iam tomar o McDonald's, comer o McDonald's. Então, é a história de criar o hábito. E aí é o hábito angular, porque você já vê que você já saiu de uma esfera de uma família e foi para outra esfera. Isso é o que a gente chama de hábito angular. Entendendo isso depois, nós vamos passar para como isso funciona numa empresa, tá? Então, o que seria, por exemplo, uma deixa? Uma deixa é algo que é o start, para você começar a convencer o cérebro de que ele vai ter que aceitar um novo hábito, tá? E como que ele começa isso? Se você chegar e falar assim, a partir de hoje eu vou começar um treinamento para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ter mais disposição, para melhorar meu cérebro, para eu ter uma vida melhor, para me relacionar melhor com as pessoas, né? Aí o que você vai ter que fazer? Nossa, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Seu cérebro não vai querer fazer. Ele vai fazer um dia, vai fazer 2 dias, depois ele não vai querer fazer mais, porque ele vai entrar na preguiça, porque é uma coisa que ele não está acostumado, né? Então, você vai ter que convencer o seu cérebro do quanto isso é importante. Qual é a recompensa que vai ter lá na frente, tá? Então, qual vai ser a recompensa dessa mudança que você vai ter? Mas, para que você consiga chegar nessa mudança, você tem que começar o hábito. E você não começa o hábito sem um gatilho. E qual é o gatilho? Você vai ter que disparar um gatilho no cérebro para ele acostumar a fazer isso todos os dias. Por exemplo, você pode colocar, você quer fazer, por exemplo, uma caminhada pela manhã ou quer estudar, né, fazer um treinamento. Então você vai se dispor, quanto tempo eu preciso? Eu preciso de 1 hora todos os dias. Então eu vou levantar, eu levantava às 6 horas para ir trabalhar e vou ter que levantar às 5 horas, vamos supor. Porque de manhã é a hora que a mente está mais clara, fica mais fácil de aprender, mais fácil de absorver a informação. Então, quando você coloca o despertador às 5 horas da manhã, o despertador toca, é um gatilho que você sabe que você tem que fazer aquele trabalho. Se você colocou às 4 horas da tarde, você está atravessando ali no meio de tudo aquilo, vai passar, de repente fala, nossa, 6 horas, acabou, passou o meu tempo, agora não dá mais tempo de eu fazer. Então, colocar o despertador, ele é um gatilho, tá? Outra coisa é você entrar dentro de um grupo. E esse grupo, naquele dia, naquela hora, ele coloca ali ele chama você. Então, dentro daquele grupo, a fulana não está aqui. Vamos ligar para ela. Que é o que a gente faz, não é, Josiane? É. É o que nós fazemos. Dentro do nosso grupo de estudo, é assim que a gente faz, tá? E aí, a pessoa não aparece e a gente sabe que não aparece. Então, ó, por que você não está aqui? Você tem um comprometimento de estar aqui. Por que você não está aqui? Ah, mas eu estou na estrada. Beleza, está chegando, daqui a pouquinho você entra, né? Mas às vezes a pessoa, nossa, esqueci. Ah, mas não dá tempo, dá tempo. Entra atrasado, mas entra, né?
Por quê? Porque você criou esse gatilho mental, tá? Para você conseguir fazer isso. Para você adquirir um hábito, você vai ter que mudar a rotina, como a gente acabou de falar. Quando vai fazer esse treinamento, por exemplo, você já mudou a rotina. Ao invés de acordar 6 horas, você vai passar a acordar 5 horas. Ou, de repente, você abriu mão de fazer alguma coisa e você escolheu fazer 4 horas da tarde, né? E você tem ali um grupo de estudos que vai lembrar um ou outro de fazer, você deixa o despertador, deixa o sininho lá para tocar, e aí você entra para fazer. Mas 4 horas da tarde, o que eu fazia 4 horas da tarde? Aí eu assistia a sessão da tarde. Qual é mais importante para você? A sua sessão da tarde ou o seu treinamento? Bom, o que eu ganho com a sessão da tarde? A sessão da tarde eu não ganho muita coisa. Eu posso assistir outro filme a hora que eu quiser. Mas o treinamento eu só tenho essa hora. Porque é essa hora que o pessoal tem um grupo de estudo para estudar. Então, se eu perder aquela live daquele treinamento, se eu perder aquela mentoria, isso vai fazer diferença na minha vida, no resto do dia. Opa, recompensa. Tá? E aí meu cérebro começa a entender todos os dias, lembrando da recompensa. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. No dia que você faz uma caminhada, no outro dia você está mais disposto, né? Hoje, por exemplo, eu não consegui fazer a minha caminhada no horário que eu costumo fazer, que é de manhã. Mas eu não deixei de fazer a caminhada. Eu fui fazer a caminhada lá no sol, no sol mesmo. Tanto que eu até fiquei meio resfriada hoje de manhã, hoje por causa do sol. Na hora o sol não me incomodou, mas depois eu fiquei meio resfriada da quantidade de sol que eu tomei. Mas eu fui lá e eu fiz a minha caminhada, porque se eu quebro ali e não vou fazer, aí eu quebrei o looping do hábito, né? Aí eu volto tudo na preguiça de novo. Então, ainda que eu não consiga fazer naquele horário, eu tenho que fazer. Por quê? E aí, qual que é a minha recompensa ali no fim? Primeiro, que eu vou voltar mais disposta. E segunda, comemorar. Mais uma vez eu venci. De novo, eu consegui, né? E aí, a gente olha assim, e tem horas assim que o cérebro comunica com a gente, né? Até gravei um vídeo hoje sobre isso. No caminho, eu sempre passo ali e eu nunca observei que tinha uma placa ali, que tinha uma pracinha, e a placa tá bem no alto, no meio de umas árvores, então ela fica meio escondida. E eu estava passando, hoje eu estava fora do horário, então fora do horário o seu cérebro já está um pouco diferente, né? Ele não está no hábito, então ele começa a ver coisas que normalmente ele não vê, né? Pessoas que vão passando na rua diferente, tá? Então, eu encontrei com gente andando a cavalo, né? Porque aqui é uma área que é toda arborizada, né? E de repente eu vim pensando, né? Falei, nossa, consegui, né? Tudo bem que tá sol, mas eu tô aqui fazendo a minha caminhada. Consegui. Aí eu lembrei do Ayrton Senna. E Ayrton Senna, ele tinha, o cara no hábito, ele era fantástico, porque ele tinha uma rotina que era impecável. E ele só chegou aonde ele chegou por causa disso. Porque ele era determinado, né? E podia estar chovendo, podia estar sol, ele podia estar doente, acontecesse o que for. Os treinos dele, ele estava ali todos os dias. E ele só conseguiu o resultado, né? E qual era a recompensa dele? A recompensa dele era subir no pódio, era ser o melhor, né? Então aquilo era a adrenalina dele, era a recompensa dele, a vitória, é ganhar aquele caneco, né? Aquela taça que ele ganhava, era o público acolhendo, torcendo por ele, né? Então, era isso que ele trazia. E eu lembrei, né? Falei assim, nossa, e eu sempre, o hábito para mim, o meu mentor, a gente sempre fala que a gente tem um mentor para cada coisa. Eu sempre tenho um mentor para cada coisa. E o hábito para mim é o Ayrton Senna. E eu vim pensando nele, né? Falei, nossa, eu tenho que ir porque tá sol, mas Ayrton Senna andava na chuva, que era
Ele fazia na chuva o que ninguém fazia. Eu falei, então, vamos pro sol, não tem problema, né? E quando estou passando ali, que eu olho naquela placa, a placa estava escrito Praça Ayrton Senna. Quando eu Olha olhei isso. aquilo, eu falei, brincadeira, eu passo aqui todo dia, não cabia essa placa, sabe? Olha só. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, o que que o universo está querendo me falar, né? E aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, gratidão, eu fiz uma reverência naquela placa, naquele momento, e era como se ele estivesse falando comigo, sabe? Continua, 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 né? Então, aquilo para mim foi a minha recompensa, sabe? De eu saber que tá ali, que eu falei assim, nossa, é como se alguma coisa estivesse me observando, né? Não só a mim, só eu mesma, mas como se algo maior estivesse me observando. Nossa, aquilo para mim foi fantástico, né? Então, são essas recompensas, e agora isso virou para mim como um looping, que toda vez que eu tiver preguiça, eu vou lembrar da placa, tá? Então, a placa, para mim, ela é o quê? Ela é o start. Toda vez que eu tiver preguiça, eu vou lembrar daquela placa. Continua, continua, continua. E aí eu vou levantar e eu vou fazer a minha caminhada. Vocês estão entendendo? Eu conto essas histórias porque através de histórias a gente consegue entender, raciocinar, porque a gente tem que compreender como que ele funciona para que a gente consiga tirar proveito dele, tá? Então, é dessa forma que o hábito funciona, né? Então, sempre tem lá a sua recompensa, e o prêmio, aquilo que você vai conseguir. E a minha comemoração de chegar e falar, nossa, que legal, eu consegui fazer, eu consegui vencer as minhas adversidades e conseguir realizar a minha caminhada. Então, eu não procrastinei, eu não deixei com que a minha rotina quebrasse, né, o meu hábito. Ou seja, eu mudei a minha rotina para conseguir concluir aquilo. Então, quando você não consegue concluir, você tem que mudar uma rotina, né? E depois eu volto de novo para o hábito dentro daquela rotina que eu estava. Mas quando não der para você concluir o hábito dentro da rotina que ela estava, você adapta a sua nova rotina. Então, para se mudar um hábito, ou para se conservar um hábito, nós temos que mexer na rotina, tá? Precisa ter o hábito, precisa ter o start, o gatilho, ou seja, o desejo, um propósito. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso aqui de graça? Por que eu vou fazer isso? Qual é o start que eu vou dar para eu conseguir realizar essa rotina para criar esse hábito, né? Então, tem alguma coisa que vai fazer você lembrar de fazer aquilo, tá? Você precisa de alguma coisa que te lembre, que te dê o start, o sininho para você conseguir concluir, tá? Então, a Pepsodent, qual era o start dela, né? Era a sensação, a recompensa era a sensação de prazer, da pessoa ter os dentes, os elogios e tudo mais, tá? Então, e qual era o start? Ao levantar. Então, ao levantar, a pessoa já ia direto escovar os dentes, né? Para começar o dia de uma forma diferente, com a boca, com aquela sensação agradável que ia ficar lá até a próxima refeição. Aí, na próxima refeição, tirava aquele geladinho gostoso, aquela sensação gostosa, e a pessoa ia lá e escovava os dentes de novo. Então, quanto mais ela escovasse os dentes, mais sensação prazerosa ela tinha e mais a empresa vendia pasta de dente. Porque aí criou um estímulo, né? Criou um estímulo. Criou um estímulo para a pessoa poder daquela sensação gostosa de escovar os dentes novamente. Então, era assim que a coisa funcionava, tá? Licença, gente. Como vocês podem ver, eu respirei um pouquinho.
Mas não tem problema. Ai, foi tão bom ver aquela placa da Ayrton Senna, gente, que nem resfriado nenhum. Vai, vai estragar aquela sensação. Isso aqui a gente conserta, passa aquela sensação, ficou para sempre. Tá? Então vamos lá. E aí tem um outro estudo que ele estudou uma empresa, né? Então acho que a gente falou do hábito, né? Do hábito individual, né? Aquilo que a gente muda para que a gente possa conseguir mudar o hábito. Antes de a gente fazer, eu quero perguntar para você, Josiane, você conseguiu mudar algum hábito essa semana? Como que foi? Olha, o exemplo do azulejo que você deu essa semana, falei, gente, isso é a melhor agenda que a gente pode ter, porque a gente não tem paciência de ficar lá no papel. O que eu tenho hoje para fazer? Não. Agora a cozinha você está toda hora ali. Olha, eu tenho que fazer isso hoje. Na dificuldade. Então é a organização, porque, olha, sem isso a gente não se organiza. Não se organiza. A Josiana, ela tinha dificuldade.Ela falava, eu não sei por onde eu começo, tem hora que não dá. E eu falei, bom, então a gente tem que começar uma organização para criar hábitos. Eu falei assim, ela falou, olha, eu tento agenda, não consigo usar agenda, né? Eu não tenho o hábito de usar agenda. Eu falei, não tem problema. Não. Você tem azulejo na sua casa? Ela falou, minha cozinha tem azulejo. Aí eu peguei e mandei uma foto da minha cozinha para ela. Eu falei, aqui é meu azulejo. Tá todas as tarefas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque não tem como você não enxergar o negócio, entendeu? Você está ali todo dia e você está olhando para ele e ele está falando com você, ó, sua tarefa está aqui, ó, você não cumpriu isso aqui ainda, você não cumpriu, se vira e arruma um lugar aí. E aí a gente adquire o hábito de olhar o azulejo e começar a introduzir aquelas tarefas no nosso dia a dia e organizar a nossa vida, né? E aí ela tá rindo do azulejo, que foi uma forma de criar hábito, né? Aí, qual que é a deixa dela, o start dela? É o azulejo. Legal, Josi. Aí não tem desculpa, não. Tem que olhar, olha o cérebro e fala, não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, E outra vai subindo pontinho, né? Não fez? Ah, então desce um pontinho. Fez? Sobe um pontinho. E aí... Depois tem outras partes ainda, né? De escrever, né? Tudo aquilo que você conquista, você vai escrevendo lá, vai apagando. E a comemoração, porque a comemoração é importante, né? O que é o happy hour da sexta-feira? Todo mundo comemorar, né? Eu morei numa casa que tinha uns rapazes que moravam, antes de vir aqui para a chácara. Eles moravam ali do lado, né? E eles eram vendedores. E eu achava até que era uma república, mas eram vários vendedores, eles moravam em 7 lá. E chegava toda sexta-feira, era o happy hour, porque eles iam comemorar as vendas deles, né? Então eles se reuniam para a comemoração deles. E aí eles falavam, nossa, eu bati o recorde agora. Então era a comemoração, era o prazer, e sem contar que eles gastavam parte daquilo que eles ganhavam para fazer churrasquinho, comprar cerveja, que era a comemoração. Então a comemoração também é muito importante para que o hábito ele se fortaleça cada vez mais. São as pequenas vitórias. A gente nunca começa assim com grandes coisas, né? Mas o importante é comemorar as pequenas vitórias, como hoje eu comemorei, né? Então, isso o cérebro entende como prazer, porque ele gera dopamina, serotonina, que são que é a química do prazer. E todos nós queremos ter prazer na vida. A gente come chocolate para ter prazer, a gente faz academia para ter prazer, dança para ter prazer, sexo para ter prazer, canta para ter prazer da alegria, né? Então, a nossa vida gira em torno do prazer, né? Abraça para ter prazer. Então, tudo isso são coisas que o cérebro entende como prazer, que é a recompensa, tá bom? Ele sempre vai querer ter prazer e economizar energia, né? Que a gente falou,
E quando ele tem prazer, ele esquece que ele gastou energia, porque o prazer é mais gostoso do que a energia. Ah, tudo bem, eu gastei energia, mas o prazer foi ótimo, é igual a academia, você queima energia. Mas o prazer que traz depois, né, a adrenalina que sobe e tudo mais, e você tem um corpo melhor, você vai lá e você cabe dentro daquela roupa que você queria usar e que você não vai ficar ridícula dentro dela, né? E aí você fala, nossa, que maravilha. Quando você tem que, por exemplo, eu vou dar uma dica para quem quer emagrecer, tá? Uma das coisas, que a primeira coisa que você tem que fazer, você quer emagrecer 10 quilos, vamos supor. Aí você fala, nossa, mas 10 quilos, até eu conseguir 10 quilos vai demorar, né? Então, você vai comemorar a cada quilo que você emagrecer. E a gente sempre fala a palavra eliminar, nunca fala perder. Porque perder, tudo que você perde, você vai querer achar. Você vai querer encontrar. É. Então, se você perdeu, você vai querer ter de novo. E quando você elimina, não. E aí vai uma dica. Você vai pegar uma roupa, por exemplo, uma calça jeans. Você vai comprar uma calça jeans um pouquinho menor. É lógico que se você usa 48, você não vai comprar uma 42, né? Você compra uma 46, depois você compra uma 44, até você chegar na 42, que é o que você quer. Porque se você olhar aquela calça 42, você vai olhar a sua calça 48, você vai falar, nossa, mas eu nunca vou caber dentro disso aqui, é muita distância, sabe? Aí não dá. Agora, se você pegar uma 48, pegar uma 46, você olha, você fala, nossa, é só 2 dedinhos na cintura, 2 dedinhos, ó, em 2 semanas eu eu faço exercício, eu mudo a alimentação. Aí quando você entra naquela 46, você fala, uau, e some com a 48, tira de perto de você, doa, que é para nunca mais você querer ter aquilo. Aí você vai lá e compra o quê? Uma 44, tá? E aí você vai galgando de pouco em pouco. Isso são as suas pequenas conquistas. Com isso, o seu cérebro entende, fala, nossa, o hábito de mudar a minha alimentação, de fazer exercício, eu conquistei um corpo melhor. Tá? E é assim que nós vamos mudando os nossos hábitos. E para ter resultados diferentes na nossa vida, nós precisamos criar hábitos diferentes. E nós não mudamos hábitos, nós substituímos hábitos. Tá? Então, para você eliminar um hábito, a gente não elimina hábito, a gente substitui por outro. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, você, a partir de hoje, você só vai poder se alimentar uma vez. Para quem comia o dia inteiro, vai falar, meu Deus, eu vou morrer de fome. O que o seu cérebro entende? Né? Eu estou perdendo energia, eu vou morrer. E aí ele vai querer fazer? Não, de jeito nenhum. Né? Então você vai substituir, isso é reeducação alimentar. Aquele negócio de regime não funciona isso. Porque a pessoa vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois ela vai ficar com fome, vai sofrer, aí o cérebro vai entender, bom, peraí, que recompensa que eu estou tendo, eu não estou emagrecendo nada, estou demorando muito para emagrecer e eu ainda vou ter que sofrer tudo isso, só da palavra sofrer, ela não quer fazer mais. É. Tá? Agora, se você vai lá e come, muda a alimentação, você pode até demorar mais tempo para conseguir, né? Mas é algo que vai permanecer, tá? Porque não adianta você eliminar 10 quilos muito rápido e depois você não conseguir sustentar, porque se foi por sofrimento, seu cérebro vai te sabotar para você voltar no hábito antigo. Por quê? Porque ele não teve a recompensa. Mesmo que emagreceu, qual é a recompensa do prazer? E o que ele procura, em primeiro lugar, é o prazer. É o resultado, é a comemoração e é o prazer. Então, se é algo que não se sustenta, não adianta, porque a gente não vai conseguir fazer. Tá? Então, essa é a minha dica para quem deseja emagrecer. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar, por exemplo, um exemplo, né, de um hábito que a gente chama hábito angular. E esse hábito, ele é usado nas grandes empresas. Hoje, as empresas sérias se preocupam muito com treinamentos.
tá? E esses treinamentos, antigamente, eles eram assim, a pessoa ia lá, eles contratavam um profissional, né, para ir lá e dar uma palestra uma vez por ano. E uma vez por ano, vocês acham que a empresa melhorava? Não. Porque na primeira semana funcionava maravilhosamente bem. Só que daí um ano, eles voltavam lá, estava tudo igual, tudo do mesmo jeito. E por quê? Porque não houve repetição. E se não tem repetição, e ninguém apontava os estímulos, não tinha estímulo, né? O hábito ele tem que ser estimulado. Se não tiver estímulo, ele não continua. Porque todo mundo está acostumado a fazer daquele jeito. Então tem que vir um estímulo externo para que você consiga fazer. E a pessoa ia lá, fazia todo esse trabalho, todo mundo saía. É igual quando vocês fazem um curso. Quando vocês fazem um curso, você fala, uau, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, que você sai de lá transformado, né? Principalmente quando você faz um curso assim que você faz uma catarse, alguma coisa assim, sabe? Que mexe muito com o seu emocional. Você sai de lá outra pessoa. Mas se você não tiver um grupo, né? Que a gente chama de uma egrégora de consciência, tá? Um grupo que tem o mesmo propósito, você não consegue dar continuidade para aquilo. Por isso que é tão importante, ou você tem um mentor, né? Aquelas pessoas que têm o personal trainer. Por que eles têm o personal trainer? Porque para ele manter aquela rotina de exercício, para ter aquele corpo, o personal é o cara que vai lá todo dia e que cobra dele de fazer os exercícios. E nas empresas também eles faziam isso, tá? Quando eu lancei o treinamento Acorda Avatar, a gente tem uma mentoria, não é, Josi? É. Então, nós nos reunimos toda semana para fazer o treinamento, para tirar as dúvidas, para ver por quê. Porque se deixar para a pessoa simplesmente pegar aquele curso online para fazer os exercícios e essa atividade sozinha, as pessoas não fazem. É muito difícil. É muito difícil porque não tem o hábito de fazer, não incorporou. Então, eu descobri isso, percebi isso, porque eu mesma já comprei vários treinamentos que eu não consegui fazer, né? E eu comecei a fazer, depois não dei continuidade, e aí eu entendi que era a questão do hábito. Então, toda semana nós temos o hábito, hoje, de entrar, de fazer uma live junto para que a gente consiga fazer esse treinamento, tirar as dúvidas, compartilhar as experiências para que um incentive o outro a dar continuidade no treinamento e, com isso, obter a recompensa dos resultados que deseja, né? Porque para você ter aquele corpo, você vai ter que malhar e você vai ter que mudar a sua alimentação. Então, se você também quer atingir resultados de mudança de hábitos, de mudança alimentar, de mudança de comportamento, para ter resultados melhores em relacionamento, na sua vida como um todo, você vai precisar mudar alguns hábitos, né? E às vezes a gente precisa de ferramentas para fazer isso. Por isso que eu criei o Acorda Avatar, que é onde ele tem várias ferramentas, e essas ferramentas proporcionam a gente a criar novos hábitos, a fazer algumas coisas que vão mudar o nosso cérebro, a nossa rede neural, as nossas conexões neurais que criam os nossos hábitos, né? Para que a gente coloque foco naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Né? A gente coloque foco nas soluções, nas realizações e não nos problemas que as pessoas hoje enfrentam. Então, todo mundo que busca um treinamento desse é para obter resultados, é porque a vida não está legal. Todo empreendedor que procura um profissional que vai lá fazer essas palestras, esse trabalho, o que ele está visando? Melhorar a empresa dele, né? Tanto financeira como os empregados, os funcionários, trabalhar de uma forma mais alegre, mais feliz. E um funcionário que trabalha
com alegria, que está satisfeito com a função que ele exerce, com o trabalho que ele está realizando, ele vai trabalhar mais feliz. E quando ele trabalha mais feliz, ele produz mais, tá? Quando as pessoas estão entendendo, hoje as grandes empresas estão entendendo isso, e estão investindo, não gastando dinheiro, mas investindo no seu futuro. Então, quando a gente fala, quando você compra um treinamento, ou você aplica um treinamento numa empresa, é um investimento na sua vida, tá? Então, é investir, o quanto você investe em você, o quanto você está investindo na sua empresa, o quanto você está investindo na sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Nesse livro, né, o autor, o Charles Duhigg, ele cita uma empresa chamada, era uma companhia de alumínio, a Alcoa. E a Alcoa, em 1987, ela tinha uma taxa de acidentes absurdas. Imagina uma empresa de alumínio, com uma quantidade de funcionários muito grande, tá? E ela tinha uma taxa muito grande de acidentes. Até que muda a diretoria da empresa, né? E muda o executivo da empresa. E quando o executivo ele chega lá e ele vê aquela quantidade de acidentes na empresa, a empresa quase falindo, porque cada vez que tinha acidentes, o funcionário ficava afastado, e aí eles tinham que pagar esses acidentes, esse funcionário tinha que pagar todo o processo, né, para recuperar a saúde do acidentado. O acidentado ficava afastado e ele tinha que continuar pagando o salário e ainda tinha que contratar um outro funcionário. Então, ela pagava 2 vezes mais para ter menos pessoas trabalhando. E isso era um desfalque tremendo na empresa. E isso era o que estava levando a empresa à bancarrota, tá? E quando esse executivo da empresa, ele percebeu isso, né? O Paul O'Neill, ele observa e fala assim, gente, mas o problema está nos acidentes. Quando a gente mudar isso aqui, tudo vai melhorar. Então, ele percebeu que o que estava causando quase que a falência da empresa eram os acidentes. E todo mundo trabalhava com medo, preocupado também, né? Ninguém trabalhava feliz, porque sabia que ali também tinha muito risco. Então, todo mundo trabalhava já de uma forma muito tensa. E aí, o que ele faz, o O'Neill, o Paul O'Neill? Ele cria um plano de ação, tá? E ali, ele cria uma deixa. Qual era a deixa? Diminuir acidentes. Lembrando do hábito, tá? Do círculo do hábito. Então, a deixa era diminuir acidente e levantar a empresa. Aí, para que ele fizesse isso, ele teve que mudar a rotina da empresa. E o que ele faz? Ele obriga todos os gerentes, cada vez que tivesse um acidente na empresa, eles eram obrigados a preencher um relatório enorme, tá? Juntamente, descrevendo o acidente, por que foi, como foi, que hora que foi, então era um negócio assim enorme, com um plano de ação que poderia ter evitado esse acidente. Então ele não só descrevia o acidente, mas um plano de ação que evitaria esse acidente. E cada vez que eles entregavam esse plano de ação, e no setor deles diminuíssem o número de acidentes, eles ganhavam uma premiação. Os gerentes ganhavam uma premiação. E ele distribuiria essa premiação com os funcionários também. Então, com isso, foi diminuindo cada vez mais o número de acidentes. Hoje, a empresa ela é considerada uma das empresas mais seguras do mundo. E em 10 anos, as ações dessa empresa subiram em 200%. Olha!
considerado uma das empresas riquíssimas, tá? E o que ele fez? Ele criou uma rotina, ele mudou a rotina, ele criou um hábito, né? Então, era o hábito de usar o capacete, era o hábito de usar luva, era o hábito de usar botas de segurança, equipamentos de segurança, óculos, né? Rotina de trabalho, exercícios que criavam de tempo em tempo parar o trabalho para fazer um alongamento, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso mudou o comportamento, mudou a rotina da empresa. E mudando a rotina da empresa, ele teve o quê? A recompensa. E qual era a recompensa? Ser reconhecido também pelo presidente da empresa. E ele olhar, ele ser o exemplo de tudo aquilo. Um único homem teve uma visão extraordinária de entrar ali dentro e descobrir qual era o coração da empresa que estava, qual era a parte do coração da empresa que estava doente. Olha só. Né? E com isso, ele mudou os hábitos de todos os funcionários da empresa. E isso passa a ser o quê? Um hábito angular. Porque ele mudou o comportamento de tudo ali dentro da empresa. As pessoas começaram a trabalhar mais felizes, né? Elas ganhavam mais, elas estavam mais satisfeitas, elas corriam menos riscos. Então, mudou, se tornou um exemplo de empresa, tá? E tem muitas outras empresas hoje que seguem isso, contratando esses profissionais para realizar esse trabalho. E aí, você chega e fala, nossa, mas a pessoa vai ter que gastar com... E ele gastou contratando um executivo para fazer esse trabalho. Mas o que ele ganhou em cima disso? Então, ele não gastou, ele investiu. Então, nós temos que entender quando nós estamos gastando um dinheiro e quando nós estamos investindo um dinheiro. Existe uma diferença. Você gasta uma coisa quando aquela coisa você gasta, consome e aquilo não te trouxe nada, não te trouxe benefício algum. Realmente você gastou. Quando você investe e você tem um benefício, quando você pega aquele dinheiro e você tem um benefício muito grande, que é muito maior do que aquele dinheiro que você disponibilizou, isso é investimento. Tá? E hoje nós criamos muito essas campanhas, investimos em campanhas de criar novos hábitos. Então, você vai investir na sua saúde, você vai investir no seu relacionamento, seu casamento está horrível, né? Invista numa terapia se você não está bem. Eu sou a gente fala assim, pode ser até uma utopia, né? Mas para mim isso funciona. Eu acho que todo ser humano deveria ter direito a uma vez por semana fazer uma massagem. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ai, meu Deus! Uma vez você tem, né, Josiane? Ai, que delícia! Gente, não é uma fortuna, é uma fábula, né? Você gasta o dinheiro de uma massagem em porcaria durante a semana para satisfazer um desejo seu numa roupa, alguma coisa assim. Mas a roupa, ela é uma satisfação momentânea. Enquanto que a massagem, ela vai te trazer um bem-estar, assim, imensurável, né? Por que as pessoas vão lá e fazem a unha toda semana? A vaidade da mulher, né? Ai, eu não deixo de fazer. Olha, eu posso ficar sem comer tal coisa que eu adoro, mas a minha unha eu vou fazer. Por quê? A vaidade, né? De você estar apresentada, você ter uma presença, dependendo de onde você vai trabalhar, você precisa estar apresentável, né? Você não pode estar com o cabelo todo esgravinhado, né? Então, tudo tem que ser compatível. Então,
Nós precisamos, e isso a gente cria o quê? Criar hábitos, né? Nós estamos criando hábito de ir no cabeleireiro toda semana, de fazer a unha toda semana. Por que que a gente não consegue fazer hábitos saudáveis, tá? Quem entendeu muito bem essa história do looping do hábito, e aí eu vou entrar numa questão que vocês vão pensar muito, que o hábito é uma coisa, lembra que eu falei no início, que 60% dos nossos, daquilo que a gente faz no dia a dia, das nossas ações, 60% são hábitos e são inconscientes, tá? A gente sabe que hoje o Instagram cresceu muito. Nós estamos aqui, numa rede social, no Instagram, tá? Vocês já viram quantos brinquedinhos o Instagram colocou nas redes sociais? Né? Os vídeos, os bonequinhos, e aí as pessoas não estão muito felizes com o seu cabelo, com o seu rosto. Ai, você tem a cor do olho que você quer. Tá? Então, é uma coisa, gente, olha, meu sonho é olhos azuis, mas eu não tenho dinheiro para ter olho azul. Mas no Instagram eu consigo ter os olhos azuis. Aí eu preciso ter os olhos azuis, o que eu faço? Todo dia eu vou lá, clico no negocinho e posto uma foto minha no Instagram de olho azul. E eu criei o quê? Um hábito. Tá? E qual é a sensação que aquilo me dá? Me dá prazer de ter o olho azul. Então, sem perceber, eu tô dentro de um loop do hábito. Do hábito. E se de repente a minha vida é ligada somente em coisas assim, que são tão pequenas, né? Que hoje as pessoas querem, estão mais preocupadas em ter do que em ser, e é mais difícil de assumir idade, de assumir as rugas, de assumir cabelo, de assumir uma série de coisas, né? Então elas estão procurando isso em coisas externas. E tudo isso foi proporcionado, né? Então é uma coisa que dá prazer. É a mesma coisa os vídeos. Como que você tem um start hoje de assistir determinadas coisas no YouTube? Que você tem a opção da escolha. O sininho. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e acione o sininho, que toda vez que eu postar conteúdo, você vai ter acesso ao meu canal. E aí você vai. E o que é o sininho? O sininho é um aviso. Olha, vai ter aquele assunto que te interessa lá. Entra no canal, tá? E isso é o quê? A deixa. Aí você gostou do vídeo? Aí, se aquilo é interessante para você, se aquele assunto é interessante, você assina o canal. E você coloca o sininho lá. E toda vez que tiver aquele conteúdo, você é chamado, você vai assistir, que é a rotina e a recompensa. O que eu vou ganhar com aquele conteúdo? O que eu estou ganhando? Hoje, para vocês estarem aqui, teve um sininho ali que indicou que ia ter uma live, né? Que ia ter... Então, dependendo do conteúdo que você escolhe, a rotina que você cria, tá? Então, depende do seu objetivo, é a rotina que você cria e é o resultado que você tem. Exatamente. E tudo no mundo funciona assim. As empresas funcionam assim. As redes sociais não são diferentes. E quando os criadores das redes sociais entenderam isso, né? O poder do hábito, como diz o livro aqui, o poder do hábito, elas entenderam como trazer muita gente para essas redes sociais, né? Hoje se ganha dinheiro nas redes sociais, porque cada vez mais as pessoas estão ligadas nas redes sociais. E por que foi criado tudo isso? Alguém teve essa ideia? Porque nós entramos numa pandemia que as pessoas não podiam se conversar, não podiam se falar, né? Então, uma forma também saudável de alguém ter o prazer de tirar as pessoas da depressão também foi criar
esses aplicativos também no sentido de trazer mais alegria para as pessoas, divertimento, de trazer diversão. Então tem os dois lados, tudo tem os dois lados, tá? Então, se o hábito for dependendo do propósito para que você cria, é o resultado que você tem. Quando você tem um hábito que não é saudável, e aquilo não está te fazendo bem, como, por exemplo, o hábito de fumar. Se você fuma e você está tendo problemas no pulmão, né? Você chega e fala assim, olha, eu quero parar de fumar. E aí você toma remédio, você faz um monte de coisa e você não consegue, porque é difícil, né? Quantos anos você fuma? 20, 30 anos? Aí, ou você tem uma doença muito grave, que vai fazer com que você nem consiga fumar mais, né? Porque você vai passar mal. Ou você realmente fala assim, peraí, eu quero fumar e eu vou procurar alguém, vou procurar um profissional para me ajudar a fazer isso. Vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, vou procurar um hipnólogo, sei lá, alguma coisa. E aí, você vai identificar, por exemplo, o fumar. Fumar, ele está ligado sempre a alguma coisa, o hábito de fumar. E aí você chega para a pessoa e fala assim, nossa, e quando que você fuma? Eu falo, nossa, depois que eu tomo um café, eu tenho que fumar um cigarrinho. Vocês viram que um hábito de tomar o café está ligado a outro hábito de fumar o cigarrinho. Então, se você quer parar de fumar, qual o hábito que você tem que substituir? O café. Tá? Porque na mesma hora que tomar café, enquanto você está tomando café, o seu cérebro já está fumando. Entendeu? É verdade. Ele já sentiu o prazer do cigarro. Essa empresa que eu falei, do Polonil, a Alcoa, quando ela começou a mudar e fazer todo esse projeto para evitar os acidentes, os relatórios e tudo para evitar os acidentes, chegou um ponto que eles não precisavam fazer mais isso, porque virou um hábito da empresa. Então, eles não tinham que fazer mais planos de ação para evitar acidentes. Isso já estava incorporado em todos os funcionários. Então, não tinha que entregar mais relatório, não tinha que fazer aquele processo enorme mais. Tá? Por quê? Para começar, a gente raramente tinha acidentes, então raramente tinha que fazer algum relatório, né? E aí, já subentendia-se que não precisava fazer mais aquilo. O cigarro é a mesma coisa. Quando você toma o café, na mesma hora já vem a sensação do prazer do cigarro. Você automaticamente, você nem percebe, você já tira o cigarro do bolso para fumar. É automático. Tá? Então, se você quer mudar o hábito de fumar, o que você tem que fazer? Deixar de tomar o café. Aí você começa a tomar um suco. O suco dá vontade de fumar? Não. Não vai dar. Ele não está atrelado ao cigarro. E cada vez menos você vai fumar. Então, você precisa descobrir que parte do coração do problema, né? Aonde está o problema. Para você ir direto, que foi o que o Paul O'Neill fez dentro da empresa. Aonde estava o problema financeiro da empresa. Porque ele foi contratado por um problema financeiro. E ele descobriu que o rombo do financeiro estava nos acidentes. Do mesmo jeito que fumar está atrelado a tomar o café. Tá? É automático. É a mesma coisa quando você fala, eu acabo de comer, eu tenho que comer um chocolate. Acabei de almoçar e eu tenho que comer um chocolate. Aquela coisa da sobremesa. Sabe? Eu tenho que comer a sobremesa. Mas isso já foi inserido por causa da sobremesa. Depois do almoço vem a sobremesa. Né? Você já comeu, você está satisfeito, você nem precisaria comer a sobremesa. Come a sobremesa 2 horas depois. Você não precisa comer a sobremesa logo após o almoço. Principalmente se você quer emagrecer. Né? Aí se você chegar e falar assim, bom, então eu vou almoçar, vou levantar e vou caminhar. E depois da caminhada eu vou comer meio chocolate.
Você vai fazer isso na primeira, na segunda semana, com o tempo você não precisa mais comer chocolate. Porque o prazer já veio e você não precisa mais de chocolate para te dar o prazer. E aí você elimina o chocolate. Mas porque você introduziu um outro hábito no meio do caminho. Entendeu? E é assim que a gente muda os nossos hábitos. Você conseguiu mudar algum essa semana, Josi? Um hábito diferente? E a Josiane está congelando ali. Trabalhar com hábitos para você conquistar, voltou. Você estava fora. Você congelou e voltou. Congelou e voltou. Então, é você comemorar, né? Uma das sacadas aí é você comemorar as pequenas vitórias, tá? É uma das coisas que você vai começar a pensar, né? É um dos itens, né? Que você vai dar mais atenção. Mudar, substituir hábitos, dar prioridade a alguma coisa. Então, a primeira coisa é detectar o que você quer mudar, o que não está bem na sua vida, o que você gostaria que mudasse. E aí você vai tentar identificar qual é o hábito que contribui para esse resultado que você não deseja. E criar planos de ação para que você possa fazer as mudanças, quais as mudanças, criar o plano de ação, modificar a rotina, qual a rotina que você pode criar para introduzir novos hábitos. E para que você cumpra essas rotinas, você precisa do quê? De um start. Como eu vou me avisar, de que forma eu vou me cobrar que eu tenho que realizar aquela rotina, que eu tenho que fazer, criar aquela rotina e comemorar todos os dias comemorar pequenas vitórias, todos os dias, até se tornar grandes vitórias, né? Ayrton Senna, ele comemorava cada segundo que ele conseguia ganhar em termos de correr aquele circuito, né? Ele corria o circuito em tantos minutos, ele sempre estava batendo recorde. Quantos segundos ele demorava para troca de pneus? A equipe dele demorava para trocar um pneu. Então, eles estavam sempre ali tentando quebrar, né, esses recordes. Então, ele sempre estava se superando e ele olhava sempre cada vez mais para ele. E com isso ele criava estratégias, ele estava sempre com os mecânicos ali, com a equipe dele, vendo a melhor forma de fazer tudo. Então era uma equipe que estava muito integrada. Então quando a sua empresa está integrada, quando a sua família está integrada, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila. A sua vida vai fluir de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, você vai estar mais feliz, né? Isso é o que a gente chama de felicidade. Felicidade não é uma coisa assim que a gente fala de estar 100% feliz todos os dias. Ninguém consegue estar o tempo todo feliz. São estados de felicidade, momentos de felicidade. E nesses momentos de felicidade, que é uma coisa, a busca pela felicidade, todo mundo quer a busca da felicidade. Felicidade não é um estado constante, né? É uma gangorra. Então, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por atribulações, nós sempre vamos encontrar obstáculos. Mas a nossa busca pela felicidade é encontrar esses prazeres
Esses pequenos prazeres, são nos pequenos prazeres da vida que nós encontramos a felicidade. Então, são acumulando esses pequenos prazeres da vida, de todos os dias, de estar presente, de estar desfrutando daquilo, né? Quantas pessoas vão lá e falam, olha, se eu tivesse um carro melhor, eu viajaria mais com a minha família, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer isso, né? E de repente você trabalha e compra uma Ferrari. E para você manter aquela Ferrari, você tem que trabalhar mais e mais e mais, e você nunca vai ter tempo de passear com a sua família com aquela Ferrari. E isso não é felicidade. Felicidade é quando você pode desfrutar daquilo que você conquistou. Isso é felicidade, né? E não que você não tenha que ter uma Ferrari. É legal você ter uma Ferrari, desde que você possa desfrutar dela, tá? Então, é nesse ponto que a gente está falando. É você poder comemorar, é você poder desfrutar daquilo, tá? E aí a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo, né, em relação aos hábitos. Você quer fazer alguma colocação, Josi? Você teve alguma experiência boa com hábitos essa semana? Sim, sim. Quando a gente muda, né, o hábito, é incrível. A gente começa a pegar gosto, né? A pegar gosto da coisa, porque a coisa começa a funcionar, né? Então, eu falo, meu Deus, o que que é a gente mudar o hábito? Você tem resultados, né? Tem resultados, principalmente em termos que nem da alimentação, né? Depois que eu adoeci, tirar o glúten, né? Ah, mas como é que você consegue? Gente, para saúde. Não, é a minha saúde, o foco era a minha saúde, o foco era a minha saúde. Eu consigo. Aí, hoje está muito fácil, hoje tem internet aí para a gente pesquisar, tem tantas receitinhas aí fáceis da gente fazer e nutritiva, não precisa gastar muito. Sim. Né? Ah, mas é muito caro, coisa sem glúten. Não, tem tanta receitinha aí pra gente substituir. No começo era né? muito Então ruim, você vê. né? Porque eu lembro que eu também não pude comer o glúten e eram uns pão borrachento, mas hoje, esses tempos atrás, eu fiz um curso de comida sem glúten. Gente, tem umas coisas assim que é uma delícia, né? Então você olha, você fala, não tem mais aquela cara horrorosa que tinha antes, aquele aspecto borrachento e ruim, né? Mudou muito. Então, as coisas vão mudando, Então, e o nosso cérebro vai entendendo o prazer de uma forma diferente também, né? exatamente. Ele vai entendendo que aquilo é prazeroso, né? Que ele vai ficar melhor, porque o cérebro fica melhor sem o glúten, porque você vai ficando limpinho, né? Desintoxicado, porque o glúten ele intoxica o organismo, né? E o que eu falo para as pessoas que têm diabetes, que têm dores, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu tenho dor lá, eu falei, tira o glúten, pelo amor de Deus, você vai ver como você vai melhorar a tua energia e as tuas dores. Melhora muito. Eu falo isso direto, né? Eu tiro por experiência por mim, né? E o açúcar, pior vilão ainda. O açúcar, você vê, o cérebro já entendeu que o açúcar não faz bem. Se eu comer uma coisinha que tem açúcar, você acredita que eu não consigo comer nem tomar nada? Dá dor de cabeça, dá uma série de coisas. Eu já percebo o gosto na hora. Não. O cérebro fala, não pode. O meu filho mais velho, ele nasceu com intolerância à lactose e sacarose. Então, ele tomava leite sem glúten. Leite sem glúten. Ele tomava leite sem lactose. Sem lactose. E uma vez ele foi na casa da minha mãe colocou açúcar no leite dele, né? A hora que ele pôs que ele bebeu leite assim, né? Aí ele falou assim, vó, mas esse leite tá azedo. Azedo. A minha mãe falou assim, mas esse leite não tá azedo. Eu falei, dá aqui esse leite. Aí eu experimentei, falei, mãe, o leite tá com açúcar.
Eu falei, mas por causa eu falei, ele não toma açúcar, nada com açúcar, né? E para ele era azedo. Azedo porque era uma coisa que. Olha, Azedo como se fosse estragado, entendeu? E o açúcar para olha, ele era como se o leite tivesse estragado, porque o cérebro dele não reconhecia aquilo como uma coisa gostosa, é, prazerosa. Era ruim, né? Ele é, não estava é, acostumado com aquilo de outro jeito, né? Para você ver é. que através de um hábito a gente muda o comportamento do nosso cérebro. E são os nossos hábitos que determinam a nossa vida. Exatamente. São os nossos Exatamente. hábitos que determinam a nossa vida. Então, Então, se se a gente você quer quer ter, mudar, então, se a gente quer ter resultados diferentes, vamos mudar principalmente o hábito. é, Se você mudar o hábito, você tem resultados diferentes, é, né? coloca Então, lá e o sininho, despertador. não deixar o cérebro sabotar. Não, mas isso não vai virar nada. Não, esquece isso daí. E ele vai Não, tentar isso daí é, fazer. isso daí é besteira. Não volta a comer o que você comia. Ih, quantas vezes o cérebro quis me sabotar? Não, mas não tem nada a ver, volta a comer. Não, eu vou te convencer que você vai ficar bom. Mas é assim mesmo, né? E é tudo, Né? é tudo. É. A gente fez aqui hoje um apanhado, um resuminho, né? De o quanto nós mudamos, né? Que nem a gente fala de comer, né? Até o da alimentação muda o nosso humor. E o nosso humor, Exatamente. você tem que conviver com as pessoas, no trabalho, na família, e quando você está mais humorado, você está mais feliz, né? É. Então você já está diferente, você acorda diferente, e não é fácil você introduzir um hábito. Você É. precisa insistir, insistir, insistir. Persistência. Alguns autores, para você começar a criar uma nova rede neural, são 28 a 30 dias. Para você mudar, para você introduzir um novo hábito, são 3 meses. Por isso que o Acorda Avatar tem 3 ciclos de 28 Exatamente. dias, tá? Porque Exatamente. em 3 ciclos de 28 dias, 3 ciclos de 30 dias, 90 dias, né, que são os 3 meses, você é outra pessoa. Exatamente. Que nem, depois do Dependendo treinamento, da né? Fazendo quantidade agora, de hábitos que você mudou, né? que nem Oi? fazendo agora o treinamento, eu não consigo mais ser a pessoa que eu era. Ah, não. Hoje eu sou outra pessoa. Que nem eu tenho uma perna amputada, né? A maioria aqui sabe. Depois que eu mudei todos esses hábitos, a minha energia é outra. Eu tenho mais disposição com uma perna só do que quando eu tinha duas. Então, hoje você faz coisas que você não fazia quando você tinha. Nossa, eu falei, olha, eu tenho muito mais disposição. Que coisa! E o quanto você aprendeu de coisas depois, né? O quanto você cresceu, o quanto você Nossa! evoluiu, o seu profissional, tudo mudou, né? Mas por que que É, mudou? Porque teve uma visão diferente das coisas, da é, vida, teve propósito, né? Mudou isso, hábitos. Então, tudo isso, se é, a sua vida não tá legal, e você quer ter uma vida diferente, você vai ter que sair da zona de conforto. Isso é fato. E o cérebro não quer sair da zona de conforto, porque sair da zona de não, conforto é gastar energia para ele, né? E, é, então você vai ter que convencer ele que não, que a coisa não é assim. E para convencer, você vai ter que falar num dia, 2 dias, 3 dias, e são 3 meses. Você vai parar. E aí, hoje a Josi era uma pessoa assim, que no começo ela fazia e parava o treinamento. Hoje é a pessoa que está junto comigo, na minha equipe, ajudando a acordar os outros avatares. Não, vamos fazer, vamos fazer. E quando as pessoas não aparecem na live, ela vai lá, pega, liga e clica. Vamos embora, você está atrasado, você não vai aparecer. Vamos para a mentoria, né? Mas por quê? é, Porque ela viu os resultados disso, né? E aí a exatamente. gente reproduz esses resultados, É, né? Porque aquilo que foi bom para a gente
a gente quer compartilhar, né? E esse é o meu trabalho hoje, né? Tem algumas pessoas aqui que me conhecem, outras não, tá? Eu trabalho com reprogramação frequencial de DNA, né? De memória celular, de desenvolvimento pessoal e gerenciar o emocional. Então, nós trabalhamos com tudo isso, com desenvolvimento pessoal mesmo, né? Tenho formação em coaching, em medicina tradicional chinesa, hipnose e uma série de outras coisas. E a gente juntou Exatamente. tudo isso, né, que são ferramentas, e a gente precisa de ferramentas para mudar hábitos, né? Esse Paul O'Neill mesmo, ele introduziu essas ferramentas dentro dessa empresa, junto com os gerentes, promovia as reuniões, né? Para que ele tivesse plano de ação para fazer as mudanças que eram necessárias. Então, sem um plano de ação, a gente não consegue mudar um hábito. E muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho, mas a gente sempre vai precisar de ferramenta, ou seja, um curso, ou um livro, alguma coisa. Esse foi um livro que me ajudou muito, né? E como eu sou autodidata, muita coisa eu estudo sozinha, muita coisa eu fiz curso, mas a gente sempre vai aprendendo. E hoje eu vim trazer esse conhecimento para vocês através desse livro fantástico, que para mim é um dos melhores livros que eu já li. E se vocês tiverem a oportunidade, leiam ele, tem ele até em audiolivro hoje, então não tem desculpa que a gente não tem dinheiro para comprar livro, porque tem até em audiolivro hoje. Audiolivro. Olha, hoje não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Hoje não Tinha tem. uma aluna minha que falava mais... assim, mas eu não tenho tempo de ler todo o livro. Eu falei, mas você não tem celular? Pega o celular. Porque eu viajo. Então, liga o celular, deixa ligado. Ao tempo que você está viajando, indo e voltando, você está aprendendo. Eu viajei 10 anos indo e voltando para Tatuí. O que eu fiz de curso no meio do caminho, a maioria deles foi dessa forma. Né? Você está almoçando, está cozinhando, você está aprendendo. É porque hoje eu falo que a gente tem que otimizar o tempo da gente. Está passando muito rápido. Exatamente. Então, se a gente não otimizar o tempo com informações, com cursos, priorizar, né, aquilo que você quer, por foco e priorizar. O que é prioridade na minha vida? O que eu quero, o que eu desejo, o que eu posso fazer para eu conseguir conquistar isso, de que forma eu posso conquistar, o que eu vou ter que abrir mão, né? Porque eu sempre tenho que abrir mão de alguma coisa, qual o preço que eu estou disposto a pagar para conseguir isso, né? Que tudo tem um preço. E o que eu estou disposto a fazer? Qual a parte de mim que eu vou dar para o mundo para eu conquistar aquilo que eu quero? Aquilo que eu vou... Qual aquela parte de mim que eu vou dar para o meu trabalho para eu conseguir conquistar a premiação que eu desejo. Né? Então, que nem esses gerentes, eles tiveram muito mais trabalho, eles tinham que fazer relatório, uma série de coisas. Mas o que eles ganharam? Né? A empresa cresceu, subiu de nível, né? E, com certeza, eles foram beneficiados, muitos que seriam mandados embora, tiveram seu emprego garantido. Então, tudo é mudança, né? E é para isso que a gente usa o conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta, ele tira a gente da caixa, ele amplia a nossa visão, né? Ele tira a gente daquela condição de que não tem saída, de que a gente está dentro da caixa, de que tudo está horrível. Então, a gente enxerga o mundo sobre um outro prisma. Então, o conhecimento, ele é como se fosse uma pirâmide ali de cristal, sabe? Ele entra, atravessa e ele não sai mais só como um facho de luz, ele sai como um arco-íris, iluminando todos os caminhos, todas as áreas da nossa vida, né? Isso é o conhecimento para mim. E as ferramentas, ali é o prisma, né? Que proporciona isso, a ferramenta que proporciona isso. Josiane, gratidão
imenso por estar aqui hoje. Agradeço a todos Eu que vocês agradeço. que estiveram aqui, né, com a gente, e que esse conhecimento possa trazer aí alguma contribuição no sentido de Com vocês certeza. atingirem suas metas, objetivos, para ter uma vida cada vez melhor. Tá bom? Exatamente. Eu que agradeço, Yara, por mais essa oportunidade de mais uma live, de trazer esses ricos conhecimentos para a gente, tá? Obrigada. E, pessoal, a gente vai fazer sempre, viu? Porque a maior riqueza que a gente possa ter hoje é a gente investir na gente mesmo. Sim. Isso não é um tempo perdido. Ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, Sim. né? Esse tsunami que está acontecendo aí, né? Então, se a gente não buscar conhecimento, em se melhorar a cada dia, fica difícil. Com certeza. Então, vamos mudar os hábitos. Vamos mudar os hábitos. Beijo Para a gente grande ter para bons vocês. resultados. E até Beijo. o nosso próximo encontro. Até. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada.